Olá pessoal, Vitor Fiorini aqui, professor de Neurologia da AFIA, e hoje eu vou trazer para vocês as novidades do terceiro dia do Congresso Paulista de Neurologia 2025, que aconteceu aqui na cidade de Santos, e foi bastante intenso hoje, hein? Bastante intenso. Muito bem. Eu comecei assistindo hoje a mesa de demências, né? A mesa de demências começou com avaliação clínica, né, todos os aspectos, as escalas, mostrando o papel, né, do Mini-Mental, do MoCA, a escala de Pfeffer. Depois nós passamos por uma palestra muito interessante, que é sobre avaliação neuropsicológica. Quando é que você pede avaliação neuropsicológica? Bom, se você faz uma anamnese, se você tem tempo para fazer o exame cognitivo detalhado, na maioria das vezes você não vai precisar de avaliação neuropsicológica, né? O seu exame físico talvez ajude bastante, o exame clínico ajude você ter uma boa noção, se você fizer a maioria dos domínios, né, com atenção, com cuidado. E às vezes você precisa lançar a mão da avaliação neuropsicológica quando você tem a impressão de que a sua avaliação não foi confiável, né? O paciente não estava num bom dia, teve doente recentemente, ou você precisa de mais detalhes, ou é um paciente mais jovem, um paciente com CCL, que você precisa ter um parâmetro agora e um parâmetro no futuro, né? Mas aí o pulo do gato precisa lembrar que o profissional da neuropsicologia não faz diagnóstico diferencial, quem faz é o médico, a médica. Então você tem que pedir na avaliação neuropsicológica qual é a sua suspeita, o que exatamente você quer que o paciente seja avaliado. Não adianta, eu quero que faça anamnese, eu quero que faça os testes. E muitas vezes o teste chega lá para você com um monte de descritivo, né? E você também não entende para que serve. Isso talvez seja resultado de um monte de cursos, né? Foi falado na palestra que existem um monte de cursos de neuropsicologia, inclusive online, que não tem a menor prática, né? E você precisa entender que esse tipo de coisa pode acontecer, mandar para um profissional que seja de confiança. Eu acabo entendendo um pouco mais desse assunto porque a minha esposa é neuropsicóloga, né? E a gente vê mais ou menos como funciona. E é um exame caro, nem todos podem ter acesso. É caro para quem paga e não é caro para quem recebe, porque é muito trabalhoso. São 4 a 6 sessões, tem que corrigir os testes, tem que comprar um impresso do teste para você aplicar no paciente. Não é uma coisa simples, né? Próxima aula foi uma aula de ressonância magnética, né? A ressonância magnética nas demências ela pode ser útil como um biomarcador, né? Mostrando, por exemplo, os processos de neurodegeneração, fazendo diagnóstico diferencial. E a gente tem aquelas várias escalas, né? A escala de Sheltens, o MTA, que é uma escala que mostra a atrofia do hipocampo, né? A atrofia temporal mesial, cuja principal estrutura é o hipocampo, e é uma escala bastante usada, né? Que deve vir como referência num laudo estruturado. Então, o radiologista que faz o exame com avaliação de ressonância, ele deve mostrar, né, o valor da escala em cada um dos hipocampos, né? Lembrando que dependendo da idade, você pode ter aceitáveis algumas alterações, né? Pacientes com mais de 75 anos, você pode ter grau 2. Paciente com entre 65 e 75 anos, você pode ter grau 1 como aceitável normal. Mas com menos de 65 anos tem que ser 0, né? Não pode ter nenhum grau de atrofia significativo. E a gente usa a fissura coroideia e o cono temporal do ventrículo lateral como parâmetros, a altura do hipocampo, né? Para usar nesses aspectos. A outra escala que a gente usa bastante é a escala de Erica, né? Que é uma escala que vai olhar o córtex entorrinal, o sulco colateral. E essa escala é bastante usada para a gente predizer se o paciente com CCL tem maior chance de evoluir para a doença de Alzheimer, né? Não que o MTA também não seja. Se você tiver um paciente com comprometimento cognitivo leve, o CCL, e ele tiver um score de MTA maior do que o esperado para a idade, é óbvio que esse paciente apresenta risco, né? Um biomarcador. Ele já tem um grau de atrofia. Lembrar daquela cascata de eventos que acontece, né? Que o primeiro evento é o acúmulo de proteína amiloide. Proteína amiloide, então, ela vai gerar uma disfunção sináptica. Ela não tem relação linear com a clínica, né? Depois
do acúmulo de amiloide, você começa a ter a proteína tau hiperfosforilada. E isso vai levando à perda neuronal. E aí começa já a ter uma alteração clínica. Conforme vai aumentando os depósitos de tau, né, com morte celular, você vai tendo declínio cognitivo e as diferentes fases da demência, né, que hoje a gente chama de transtorno neurocognitivo maior. Então, ressonância tem todos esses comemorativos, e perspectivas futuras é que com Deep Learning você talvez consiga mostrar pacientes com declínio subjetivo, né, aqueles que têm queixa, mas não têm evidência no neuropsicológico, na avaliação clínica de perda cognitiva funcional, né, esses pacientes eles podem ser pacientes que têm potencial para evoluir para DA. Todo paciente com DA pode passar pela fase de declínio cognitivo subjetivo, depois CCL e depois a fase de demência, né? Então, estudos com Deep Learning de ressonância estão tentando correlacionar nesses pacientes com declínio cognitivo subjetivo o risco de evoluir para DA. E o Deep Learning também tem tentado achar a avaliação lá dos conectomas, né, das vias, e a relação das alterações nas vias com um depósito de amiloide, que é útil para fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer. Depois mudando para uma outra abordagem, né, diagnóstica nas demências, que é a avaliação genética. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem a forma de Alzheimer, né, falando primeiro sobre Alzheimer, a gente tem a forma de Alzheimer esporádica ou senil, né, que é a forma mais comum, 90% das vezes, e tem a forma pré-senil, que é genética, e 90% das formas pré-senis você tem um padrão de herança autossômica dominante, né, todas as gerações, alguma pessoa, mas lembrar que pode ter mutação de novo. Então, de novo significa que é o primeiro caso na família. Você não tinha nenhum indivíduo e aí um indivíduo apresenta uma nova mutação e ele começa a ser o que vai transmitir para as próximas gerações sem ter caso na família. E as três principais mutações que a gente tem são da pré-senilina 1, a pré-senilina 2 e a proteína precursora de amiloide. Metade dos casos são pela pré-senilina 1. Quando é que a gente vai pedir? Então, quando a apresentação acontece antes dos 65 anos, né, uma forma pré-senil, quando tem uma variante atípica, né, comprometimento posterior, variante frontal, comportamental. Quando é um paciente com bastante idade, com uma forma minéstica, não tem necessidade de você pedir o teste genético, né? Então, realmente não há necessidade. E aí a gente também tem, nas formas esporádicas, a genotipagem do alelo da apolipoproteína E. Você pode ter 2, E3 ou E4. Quando é duplamente E4, né, em homozigose, você tem um risco muito alto de virar quadro demencial, né? E tanto que na bula dos medicamentos anti-amiloides está escrito lá, é contraindicado se o paciente tiver genotipagem E4 do alelo da apolipoproteína E. Isso é um aspecto também bastante comentado, né, nos testes genéticos. Passando então para os quadros frontotemporais, né? Quando o paciente tem demência frontotemporal, né, ele pode ter alterações em alguns genes. Os mais comuns são o TDP43, a progranulina e o C9orf72. Né? Uma série lá no Hospital das Clínicas mostrou que o mais comum é a progranulina. O C9orf72 ele está associado a esses pacientes, além do quadro de demência frontotemporal, eles podem ter esclerose lateral amiotrófica. Né? 15% dos pacientes com demência frontotemporal apresentam esclerose lateral amiotrófica associada, né? Ou esclerose lateral amiotrófica abre o quadro e depois o paciente evolui com degeneração lombar frontotemporal. Bom, a gente também pode ter outras alterações, a progranulina, ela também pode ser associada com a síndrome córtico-basal. Lembra que no síndrome córtico-basal não é especificamente uma forma de parkinsonismo atípico. Você pode ter síndrome córtico-basal por doença de Alzheimer, também uma manifestação da doença de Alzheimer, né? Que você vai ter apraxia, distonia e o parkinsonismo, né? Com aquela atrofia geralmente assimétrica da região cortical, né? Síndrome córtico-basal. Bom, depois, a última aula dessa mesa foi uma aula do professor Ricardo Nitrini, que foi uma aula muito interessante, que é
como dar o diagnóstico para o paciente com doença de Alzheimer. Primeiro, se o paciente tiver uma fase leve, ou CCL, né, eu já posso fazer diagnóstico de doença de Alzheimer até pré-clínica, então quem diria no CCL. Se o paciente tiver um quadro assintomático, então você não deve pedir exames porque ele tem uma história familiar. Então, por exemplo, o paciente chega lá, olha, minha mãe teve Alzheimer com mais de 80 anos. E você tem um risco aumentado de ter Alzheimer, mas esse risco não é igual se ela tivesse um quadro autossômico dominante pré-senil, que o risco é de 50%, não é. Mas ainda que tivesse, você pode falar para o paciente, numa fase assintomática, quando os biomarcadores começam a ficar alterados, o quadro demencial vai se instalar 15, 20 anos depois, em média. Isso para a forma autossômica dominante, que é um pouco mais rápida a evolução, né? Então, tem estudos mostrando que pacientes em média com variante autossômica dominante começam já com 29 anos a ter biomarcadores positivos e, em média, iniciam um quadro de demência por volta dos 44 anos, né? Então, é um tempo longo, né? A medicina vai evoluir além disso, né? Então, em 15 anos, muita água vai passar por baixo da ponte, a gente vai ter muitas novidades aí. Então, isso é uma coisa que você pode mostrar para o paciente na hora da consulta. Às vezes, o paciente já vem com o exame positivo, né? Então, ele vem com o exame porque algum médico inadvertidamente pediu sem indicação, o paciente estava assintomático. Nesses casos que o paciente tem o exame positivo, aí você deve mostrar mais ainda essa história. Olha, o exame é positivo, mas você não tem sintoma, então é uma doença de evolução lenta. Cuide da sua saúde, recomende os ABCDs, né? Então, o A é de atividade física, o B é de pressão arterial, o C é de contato, né? Então estabeleça contato, vida social. O D é de dieta e o S é de ABCDs, né? O S é de sono. Então, todas essas medidas devem ser implementadas para que você tenha uma boa saúde. Na fase de comprometimento cognitivo leve, que o paciente tem o biomarcador positivo, que em alguns casos, né, de acordo com o consenso, com o guideline americano, você fala que ele tem doença de Alzheimer, né, na forma de comprometimento cognitivo leve, e no guideline europeu de Dubois, que saiu também em 2024, ele fala que é um paciente com risco de desenvolver quadro de demência, um paciente sob risco. Não? Esses pacientes você pode mostrar para ele a velocidade da progressão e pode também dizer que existe tratamento, mas com todas aquelas ressalvas sobre o tratamento que a gente vai falar mais para frente ao longo desse vídeo, tá certo? Muito bem. Se o paciente tiver diagnóstico de doença de Alzheimer, já na fase de demência leve, aí a família muitas vezes não quer que você conte para ele o diagnóstico, mas você vai sentir na consulta que, se ele perguntar, é bom que você fale, é recomendável que você fale, porque ele vai ter capacidade de entender que ele tem a doença de Alzheimer. Mas aí um estudo mostra que 88% das pessoas gostariam de saber que tem a doença de Alzheimer, mas 58% das pessoas não gostariam que você contasse ao familiar dela que ela tem a doença de Alzheimer. Então, para mim você conta, mas para o meu pai você não deveria contar. É interessante isso, né? As pessoas acham que elas vão aguentar o rojão, mas o familiar provavelmente não vai. Então, foi falado isso nessa mesa, foi muito interessante, muito produtivo. Depois a gente foi para a sessão plenária, então eu acabei assistindo a sessão plenária da professora Vanessa da Caixa, que falou sobre quando o fenótipo NMO vem com anticorpo aquaporina negativo. Então, muitas vezes não é, né, a doença no espectro da neuromielite óptica que você tem que pensar em diagnóstico diferencial. Postei nos stories, né, mais uma vez, uma mielopatia extensa foi discutida no Congresso, não melhorou com tratamento, os anticorpos eram negativos e o diagnóstico que a gente tem que pensar numa mielopatia centromedular, às vezes até com o sinal do H medular ali na substância cinzenta, é você pensar em fístula arteriovenosa dural,
Não vai melhorar com imunoterapia, né? Vai melhorar com procedimentos. Aí não é tão difícil de você fazer o diagnóstico, né? Fazer uma arteriografia de medula para fazer esse diagnóstico, e o tratamento, né, vai ajudar o paciente. Né? Fístula arteriovenosa dural. Pode ser que caia na sua prova de título, hein? Para quem vai fazer prova de título agora, dia 18 de julho, a gente está aí na torcida para vocês, viu? Contem com a gente, acompanhem nossos posts, acompanhem nossos stories, nossos reels, e faça o nosso curso de atualização. Eu dei 9 aulas e falei algumas coisas que caem em prova de título de especialista de neuro, principalmente epônimo, eles gostam muito. Né? Fístula dural é um assunto que sempre caiu na minha prova. Fístula dural. Tá bom? Um outro quadro pode ser um quadro de mielorradiculite afetando o cone medular. Mielorradiculite afetando o cone medular, você pode pensar em anti-MOG, né? Mas se o anti-MOG vem negativo, você deve pensar em quê? Bom, ela falou sobre a neuroesquistossomose, que é uma doença que basicamente tem no Brasil, né? Em outros países do mundo você não vai encontrar doenças infecciosas aqui típicas do Brasil. Neuroesquistossomose é uma doença que você pode ter comprometimento do cone medular e da raiz, né? Com uma lesão centromedular no cone com mielorradiculopatia. Né? Depois ela mostrou um caso de uma mielopatia lentamente progressiva, longitudinal extensa, e que foi investigada extensamente, não se encontrou nada, mas como o paciente era idoso, foi pensado um quadro paraneoplásico, e a investigação com PET scan mostrou uma hipercaptação ali na região da próstata. O paciente tinha um adenocarcinoma de próstata, que antigamente a gente não dava muita bola para os quadros paraneoplásicos de próstata, mas ultimamente tem se mostrado que são razoavelmente comuns, né? Tá certo? Depois a gente teve uma aula brilhante do professor Alberto Spey, que é o chefe do setor de estudos do movimento da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, que foi muito interessante, além dele se expressar muito bem, né? Foi uma aula muito interessante sobre um ensaio químico de alfa-sinucleína como biomarcador na doença de Parkinson. Então, até pouco tempo atrás, a gente imaginava que o acúmulo de alfa-sinucleína ia acontecendo de acordo com aquela teoria de Braak, que começava no bulbo, né, a medula oblonga, né, o bulbo ia subindo, núcleo dorsal do vago, depois a ponte, dando transtorno comportamental do sono REM, toda aquela história, né, depois na substância negra, aí começavam os sintomas motores do Parkinson, depois se espalhava para o córtex, e aquilo geraria o quadro cognitivo, né? E aí seria que a proteína é tóxica, se acumularia como uma forma de corpúsculo de Levy, como se fosse um comportamento de um prion ou de um vírus. Quando, na verdade, estudos de necrópsia mostram que quanto mais neurônios você tiver na substância negra, mais corpos de Levy você vai encontrar. E só 30% dos pacientes que têm corpos de Levy no cérebro, no estudo de bancos de cérebro ali, que o Andrew Lees comanda, né? Só 30% tem doença neurodegenerativa, 70% tem o corpúsculo de Levy e não tem doença neurodegenerativa. Então o que se sabe mais modernamente é que a alfa-sinucleína ela não é uma proteína tóxica, ela é uma proteína normal que perde a função. Olha só que interessante. Então ela se agrega e deixa de ter a função dela normal, e essa perda da função é que é responsável, né, pelos sintomas neurológicos. E existe uma teoria termodinâmica que conforme você vai agregando essa proteína, vai ficando cada vez mais fácil dela agregar proteínas que estão perto, elas como se induzissem a agregação. E isso, por proximidade, vai acontecendo. Então, é uma explicação biofísica, né? Totalmente diferente do que a gente achava. Isso talvez explique porque a inibição da alfa-sinucleína, né, com anticorpos monoclonais, já foi publicado em 2 trials, pelo menos, no New England, sem resultado nenhum, né, nada de efeito, apesar de ter saído no New England, e na conclusão dos artigos é que não tem efeito. Né? Então talvez a gente não tenha que pensar que a alfa-sinucleína é tóxica, que a alfa-sinucleína anormal faz falta e isso ajuda no processo
de neurodegeneração, né? É uma coisa muito interessante. Bom, seguindo então na mesa, né, nas mesas que a gente teve no Congresso, eu acabei acompanhando um simpósio satélite patrocinado por um laboratório que tem interesse em vender remédio, mas não vendeu nenhum remédio no simpósio dele. Chamou um neurologista e um neurocientista para falar sobre a fisiopatologia da doença de Alzheimer. Então, primeiro foi um neurologista, né, Dr. Williams, que mostrou lá do Rio Grande do Sul, que mostrou alguns casos, né, com a presença de biomarcadores, casos de quadro demencial, quando você tem a proteína amiloide alterada, fala a favor de doença de Alzheimer, de acordo com os novos critérios, né? E depois ele mostrava quadros que não tinham alteração da fosfotal, que é um marcador de neurodegeneração, e a tau a tau total, né, que é um marcador lá da neurodegeneração, né? Então você tem essas proteínas alterando, né, a função do neurônio, congregando microtúbulos e fazendo com que o neurônio morra por apoptose, né? Então, às vezes o paciente tem amiloide, não tem o tau, está ainda na fase mais precoce, né, da doença de Alzheimer. E depois o professor Eduardo Zimmer, que veio falar como se forma, né, o veterinário, que é um brilhante pesquisador, tem umas linhas de pesquisa maravilhosas. Eu fui assistir, confesso, que olhei no programa e fui olhar não o tema da aula, mas sim quem estava apresentando. Eu já tinha sido muito impactado pela palestra do professor Eduardo Zimmer e recomendo que vocês o sigam. O professor Eduardo Zimmer, então, ele mostrou ali como se formam, né, os emaranhados neurofibrilares e as placas senis, né? Então você tem a beta-amiloide formando monômeros, depois oligômeros, e depois esses oligômeros se ligam à placa, formam as placas, né? Essas placas elas ficam na membrana e atrapalham a dinâmica da célula, né? E acabam atrapalhando a sinapse. E aí você não tem ela solúvel no líquor, então ela vai estar baixa, a beta-amiloide vai estar baixo no líquor, né? Porque a placa está lá insolúvel, colada na membrana, atrapalhando a sinapse. Depois acontece a mesma coisa, né, ainda com a proteína tau hiperfosforilada, e a beta-amiloide induz a hiperfosforilação da tau, né? É um processo contínuo. E quando você tem a hiperfosforilação da tau, a tau também vira um oligômero, e esse oligômero é que é tóxico, né? A gente chama de sinaptotoxina, né? Bom, e depois ele mostra que a gente tem 80% dos nossos neurônios no cerebelo, 20% no resto, e esses que estão no resto, né, eles consomem muito mais glicose do que o cerebelo, mas isso é por causa dos astrócitos, né? Então, talvez tenha uma disfunção dos astrócitos, e por causa desse acúmulo de beta-amiloide, de proteína tal, e essa disfunção dos astrócitos pode ser a responsável pelo quadro de doença de Alzheimer. E finalmente nós tivemos a plenária Hot Topics Controvérsias em Neurologia, que a gente teve a discussão de 3 assuntos. Primeiro assunto, com um professor falando a favor, um professor falando contra uma determinada conduta, e um moderador que jogava as perguntas, o debate para a plateia, para eles participarem. Bom, aí o que aconteceu? Primeiro assunto foi o uso de terapia anti-amiloide na doença de Alzheimer. Eu já estou muito neurodegenerativo, né? E aí o primeiro debatador foi o primeiro professor foi o professor Ivan Okamoto, que tem uma experiência que ele prescreve, né, anti-amiloide. Ele fala dos estudos de vida real, que são diferentes, que apesar dos estudos pivotais não mostraram desfecho clínico significativo, mas também o número de efeitos colaterais relevantes clínicos foi baixo. Ele teve só efeitos colaterais esses efeitos colaterais de edema e de hemorragia aconteceram na ressonância, mas a maioria foi assintomática, que ele tem pacientes usando, os pacientes estão bem, então ele é favorável. E por outro lado, o professor Adalberto Studart Neto,
que é pesquisador do grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é contra o uso, na maioria das vezes, porque os estudos mostraram a ausência de benefício clínico significativo. Né? Para você ter uma ideia, o Mini-Mental melhora meio ponto em relação ao placebo. Né? Além de não ter estudo de custo-efetividade e o custo desses tratamentos ser altíssimo. Né? A respeito de ainda, apesar de já ter um deles liberado pela Anvisa, mas a gente não tem a disponibilidade ainda aqui no Brasil, a comercialização. E a logística para fazer também não é fácil, o paciente precisa ter a genotipagem do alelo E4 para ver se ele tem isso ou não, senão se ele tiver ele não pode usar, por aí vai. A segunda parte foi o professor Guilherme Olival, da Santa Casa, do Ambulatório Esclerose Múltipla, a favor versus a professora Ana Piccolo, lá do Santa Marcelina, no ABC, contra o uso, a interrupção, perdão, do tratamento imunomodulador dos pacientes com esclerose múltipla. O Guilherme, há muitos anos, publicou um artigo, quando ele esteve para fora do Brasil. Ele disse que um dos professores lá de onde ele fez estágio foi falar com ele, olha, você que fez esse artigo, interessante, que ele suspendia, né, pacientes estáveis com 5 anos de doença leve, mas os pacientes usavam interferon e glatirame, né? Pacientes que estavam estáveis há mais de 5 anos, ele suspendia o imunomodulador e o paciente, depois de vários meses, só 20% é que tiveram recidiva do surto. Mas esses dados foram publicados depois numa era já de medicações de alta eficácia, né? E um estudo muito interessante, o DOTS, ele foi interrompido no meio, porque os pacientes que tiveram o uso interrompido da medicação, eles tiveram surtos, né, como se fosse rebote. Então, tem-se a ideia de que após os 55 anos não tenha mais necessidade de usar, porque existe uma imunossenescência, mas a tendência da maioria dos pesquisadores é não suspender. Talvez tentar estudos com um prazo maior de 10 anos de estabilidade, talvez suspender, mas por enquanto não. E finalmente, uma conversa muito elegante sobre se os diagnósticos de transtorno do espectro autista estão aumentando ou não, né? O professor Ricardo, lá da neuropediatria da Unifesp, contra o professor Erasmo Casella, da neuropediatria da USP. O professor Ricardo acha que existe um sobrediagnóstico, que pessoas mal preparadas estão diagnosticando, quando na verdade existem muitos casos de comorbidade, e o professor Erasmo acha que a gente diagnosticava pouco no passado, os pacientes eram diagnosticados como déficit intelectual, quando na verdade eles têm transtorno do espectro autista. Então, uma discussão muito elegante. O fato é que aumentaram os diagnósticos e a gente não sabe se a doença está ficando mais frequente, ou se os médicos estão melhorando, ou se estão piorando, diagnosticando quem não precisa. Mas o fato é que nos Estados Unidos, entre os 18 e os 24 meses de ano, a Academia de Pediatria dos Estados Unidos recomenda o screening para autismo com algumas ferramentas. Uma das críticas foi que muitas pessoas não sabem usar essas ferramentas, tá bom? Meu tempo está se esgotando e acho que esse foi um resumo interessante do que a gente acompanhou no Congresso Paulista de Neurologia 2025 aqui na cidade de Santos, e a gente vai amanhã acompanhar o último dia, né? É uma parte mais curta, com as principais novidades. E não perca a nossa live, né, dia 9 de junho, segunda-feira, às 20 horas, lá no YouTube, onde a gente vai, eu e o professor Felipe, vamos discutir sobre todos os aspectos mais interessantes aí do Congresso, tá bom? Mande a sua pergunta para lá, mande lá no Instagram, a gente vai tentar esclarecer, tá bom? Bons estudos, um abraço, a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau.